Olá, olá, eu sou o Cláudio Misael, estamos chegando por aqui com mais um Palavra de Vida. Você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, nosso muito obrigado. Você que está com a gente na Rádio Teresópolis AM em 1510, muito obrigado também. Está acompanhando a gente aqui na New Life Web, obrigado pelo carinho, pela audiência. Baixe o nosso aplicativo. E você que está na Terê TV, canal 11, obrigado pela audiência. Você que acompanha a gente todos os finais de semana. Estamos hoje recebendo um convidado super especial e já eu vou apresentá-lo para você. Tudo bem, Tati? Tudo bem, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, damos graças ao Senhor porque Ele é bom a todo tempo, né, Cláudio? Amém. Glória a Deus por isso. Bem, e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso bate-papo o pastor Marcelo Franco, pastor também da igreja IPR Cape Cod. Não é isso, Tati? Fala aí. Dimensão das Águias. Você que acompanha sempre através da TV, Rádio Teresópolis e a New Life, você sempre está ouvindo as canções, né, de louvor e adoração a Deus com o DDA. E ninguém melhor para falar do DDA do que o nosso amado pastor Marcelo Franco, o pai da Sofia e da Letícia. É isso aí. Seja bem-vindo, pastor, e obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Grande satisfação para mim. Obrigado a vocês, Tatiana e Cláudio. Um prazer imenso estar aqui falando aos ouvintes de vocês e telespectadores também, né? Que eu fiquei sabendo agora. É uma honra para mim, sempre falarmos de Jesus. Isso me traz muita alegria ao coração. Compartilhar desse momento em comunhão com vocês também. Amém, glória a Deus. Pastor, bom, vamos começar batendo esse papo, né, e falando sobre esses dias atuais. Como o senhor, pastor, que com certeza é um grande estudioso da palavra de Deus, vê esse momento no mundo? Como o senhor analisa o mundo hoje diante do que está acontecendo? É uma pergunta bem complexa, né, bem abrangente aí. Acho que a gente precisaria de alguns programas para falar só sobre essa pergunta, mas o cenário, né, atual, ele reflete as dores de parto, o princípio dessas dores. Então, o mundo está gerando também um ambiente de muita expectativa, né? Você vê que a iniquidade, né, as crises, elas se intensificam nessa época que nós estamos vivendo, né, as diferenças sociais, né, todos esses conflitos, né, raciais também. A gente vê que há algo sendo gerado ali, né, no útero da humanidade agora. E a gente também vê a igreja gerando um fruto, né, que é um grande avivamento antes da vinda de Cristo. Então, nós estamos nessa expectativa da segunda vinda do Senhor, e o mundo está gerando também esse cenário de iniquidade, né, de desespero, crise, e tudo isso que nós temos acompanhado nos noticiários, né, nas redes sociais, a gente tem visto. Então, a gente vê duas dinâmicas aí caminhando paralelamente, mas as duas elas culminam na mesma coisa, né? O senhor diria que as pessoas estão se acostumando com esse novo normal? Olha, Tatiana, acostumar é uma questão de tempo, né? Então a gente está se readaptando, né? Vamos ter que nos readaptar a essas novas dinâmicas de interação social, inclusive dentro do âmbito religioso da igreja. Eu creio também agora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né, as crianças vão voltar à escola e também muda bastante a maneira que elas vão interagir, né? Já fiquei sabendo que, mesmo em classe, elas vão ter que manter uma distância. Eu não sei como isso vai acontecer, o que isso vai refletir psicologicamente para essas crianças, para essa geração que está enfrentando essa pandemia. Então, assim, há muitas coisas que a gente vai precisar, muitos desafios que a gente vai precisar se reinventar, né? Mas eu creio que tudo isso estava, sim, no calendário de Deus, porque Ele nunca perde o controle de nenhuma situação, né? E Ele nunca tem um plano B. Então, eu creio que era uma dinâmica que no calendário dele já estava prevista, e nós, como seu povo, como sempre fazemos, vamos sair vitoriosos, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Pastor, o senhor disse que já estava nos planos de Deus, porque a Bíblia diz que não cai uma folha se não for ato permissível dele. Mas para nós que conhecemos Jesus como único Salvador,
conhecemos, né, temos uma intimidade com Deus, nós temos uma compreensão disso. Mas tem muitas pessoas que acompanham a TV, a rádio, a New Life, que não são ainda tão experientes, têm essa intimidade com Deus, de entender como assim, se Deus é bom, se Deus cuida de nós, como Ele permite isso tudo acontecer? É incrível essa pergunta também, né? A gente sabe que Deus, sendo bom, Ele não está ausente também do seu outro atributo, que é um Deus justo. E Deus, ele não controla a situação. Deus, Ele governa. Então a gente precisa entender esses dois conceitos. De controlar a situação. Então Deus, Ele não controla o mundo. Ele governa o universo. Tudo aquilo que Ele criou. Como que há um governo, Tatiana? O governo, ele governa a partir de legislações, de leis estabelecidas. Então o governo, ele tem que se adequar àquelas leis que foram estabelecidas pelos legisladores. E aí tem o executivo para pô-las em prática, para fazer elas, aqui como a gente tem esse termo em inglês, é enforceable, para que elas sejam observadas, né? Então Deus, ele estabeleceu leis e regras, né, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então tudo que Deus criou foi mediante aquilo que Ele disse, né? No princípio a gente sabe, Ele disse, haja e ouve. Então tudo que Deus fala, estabelece. Então a partir do que Deus falou, Ele estabeleceu princípios. Esses princípios, Ele não quebra esses princípios, né? Então a bondade de Deus não ausenta ou isenta da sua justiça. O maior exemplo disso é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, na perspectiva humana, ela é injusta, porque nós temos um inocente pagando por todos os culpados, não é? Mas, ao mesmo tempo, a cruz, ela é o maior display do amor de Deus e, ao mesmo tempo, o maior display da justiça divina para punir o pecado da humanidade. Então, Deus continua sendo bom, independente da circunstância. Eu acho que o que nós vivemos hoje na Terra, né, essa pandemia, a crise econômica, né, esse desconforto que está sendo instaurado aí, é simplesmente a consequência da nossa própria atitude, né, da nossa própria maneira de nos relacionarmos, inclusive com Ele, né, da altivez humana, né, do orgulho, da presunção, né? E Paulo escreveu aos Timóteos que os homens seriam assim nos últimos dias, né, amantes de si mesmo, desobediente aos pais. Então Deus, ele vai permitir, a gente vai falar, acho que creio um pouco mais sobre isso mais adiante, e o copo da injustiça, a taça da injustiça, ela chegue ao seu nível máximo e transborde, para que Deus venha com o seu nível de justiça para punir e purificar a terra, para que a gente possa herdá-la para sempre aí. Pastor, o senhor falou, né, sobre essa questão do próprio relacionamento do ser humano, né? A pessoa, muitas das vezes, plantando determinadas situações é contrária à vontade de Deus. E nós tivemos um ano de 2019, a gente falou muito sobre isso aqui no nosso programa, em que houve uma certa afronta a Deus, né? A gente viu empresas de streaming colocando seriados que afrontavam, né? No Rio de Janeiro, o próprio carnaval. Esse momento que nós estamos vivendo seria também, né, um ato permissivo do Senhor para que o Senhor pudesse, de repente, peneirar como os 300 de Gideão foram bem escolhidos e selecionados por Deus? Sim, eu creio que Deus, ele é um grande articulador, né? É um poeta, ele é um artista. Eu amo ver a maneira como Deus trabalha. A gente não consegue compreendê-lo porque a nossa mente é limitada, e ele é um Deus incrível. Então, assim, a maneira que Deus orquestra todas as dinâmicas que a gente vai vivendo, eu acho muito interessante e impressionante, né? Então, eu acho que o nosso posicionamento mediante isso tudo é continuar olhando para Deus e crendo que a liderança de Cristo perfeita, ela sempre vai nos direcionar, sempre vai desembocar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente está experimentando níveis, né, de interação com Deus, várias partes do corpo de Cristo ao redor da Terra estão experimentando diferentes dinâmicas dessa interação com a justiça divina, com a soberania de Deus.
né, com os juízos que estão chegando sobre a terra, alguns que Deus enviou, outros são consequências do próprio pecado humano, né? Então, assim, há muito para se falar, Cláudio, há muita coisa que a gente pode debater em relação a esse assunto aí. Com certeza, com certeza. Fala, Tati. São sinais nunca vistos, né, pastor? No mar, na terra, e pandemia, né? Momentos onde a gente tem visto aquilo que a gente só via em filmes. Sim. Momentos assim que, uau, eu nunca imaginei. Eu sempre ouvi dizer que Jesus ia voltar, mas isso meu avô falou, meu tataravô falou, todo mundo falava isso, né? E hoje nós estamos presenciando. Seria as dores de parto? Sim, eu creio que nós estamos na antessala da sala de parto, né? Aquele momento de espera e expectativa para um parto, né? Então, assim, nós já estamos, eu diria que nós estamos no princípio das dores, né? Estamos nesse momento agora. Pastor, e hoje, qual é o papel da igreja? Porque não é uma conversa que nós tivemos no outro programa com o pastor Marcelo Pretti, ele falou sobre isso, né? Porque se esperava que quando a igreja voltasse, abrisse, as pessoas viriam correndo para a igreja. E hoje, como analisar isso, né? Ver isso, que algumas pessoas, né, aproveitaram esse momento e também saíram. Qual a palavra que o senhor pode deixar de orientação aos desigrejados? Se falou muito ano passado de mais de 1 milhão de pessoas desigrejadas que, né, se entristeceram com alguma coisa. A gravata do pastor, o senhor está sem gravata, pastor, fala nisso, né? Eu não vou à igreja mais, não. Não gosto de gravata, não. Sempre que posso, eu evito. Mas como o senhor analisa isso? Qual a palavra que o senhor deixa em relação a esse momento também? Olha, Cláudio, Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, ele fala que antes de que o Senhor viesse, antes da vinda, né, do Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele, que a gente não se deixasse abalar, nem assustar, né, tão facilmente. Então, eu acho que viria, Paulo falou isso, né, que viria uma grande apostasia, né, antes do dia do Senhor. Eu creio que essa dinâmica também já se desenvolve dentro da igreja. O espírito anticristo já está presente, né? Ele é o príncipe dessa era, desse tempo. Então ele, inclusive na igreja, né? Inclusive em alguns setores do corpo. E então por isso que eu acho que esses juízos de Deus são necessários para purificar, inclusive a igreja para esse momento. Mas os desigrejados, né? Paulo disse que nós não deveríamos deixar de congregar nunca, né? E não sejam como esses que deixam de congregar. Acho que a pessoa que ela não tem igreja, ela se encontra nessa situação por uma decisão mesmo dela, né? Não por qualquer outro motivo, às vezes porque mudou ainda, não conseguiu achar uma igreja, se adaptar a uma igreja, mas porque realmente quer não estar congregando. Eu acho que é uma pessoa que ainda não teve um entendimento claro do que é ser cristão, do que é entender o nosso chamado de sermos igreja. Porque do chamado do cristão, né, é ser confrontado no caráter, a transformação de vida. A experiência da glória de Deus, ela transforma quem nós somos. E Deus, ele se revela no meio do seu povo. Quando a igreja se reúne para adorar, ali há a presença de Deus. Deus se manifesta, a sua glória manifesta. E quando essa glória manifesta, Paulo também escreve isso, que nós somos transformados de glória em glória em glória. E é nesse ambiente de relacionamentos da gente aprovado, onde a gente é testado nas áreas que ainda nós precisamos ser polidos por Deus. Então, essa dinâmica de não estar na igreja, as pessoas que não se encontram hoje desigrejadas, ela só vem mesmo a corroborar para mostrar que essa dinâmica de pessoas caindo da fé está acontecendo de maneira ainda mais intensa, né? Então, esse é mais um sinal do que nós estamos nesse tempo muito oportuno aí da vida de Cristo. Apostasia, o que é isso? O que é apostasia, pastor? Eu até anotei aqui porque... Apostasia é um termo grego, né, que significa você se apartar, ou seja, it's depart from, é você sair de um ambiente, né, onde você estava, até renegar, né, você deixar de lado, abrir mão. Então a apostasia, ela fala não só de um esfriamento
né, ali de um pocket, ou de uma região, ou de uma determinada denominação, mas fala de algo generalizado no corpo. Aqui está falando da igreja, né, que essa apostasia, ela viria antes desse grande e terrível dia do Senhor. Então, assim, são dinâmicas que vão se desenrolar, Cláudio e Tatiana, nesses últimos tempos, né? E a gente precisa ser conhecedor das Escrituras para que nós não sejamos pegos desapercebidos, né? Jesus, em Mateus 24, ele dá vários avisos aos seus discípulos ali, né? Eles viram para Jesus e estão impressionados com o templo, né? Com a construção, né? Com tudo aquilo que que enchia os olhos deles. Jesus disse: olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E ele começa a discorrer uma série de acontecimentos que vão tomar o seu lugar no desenrolar da história. E um deles é justamente isso, o esfriamento, a negar a fé, né? Se esfriar, se distanciar, né? Então esse termo apostasia tem a ver com isso, você até renegar, né, a fé que você tinha de uma maneira tão incisiva, você abrir mão. Perfeito. Bom, você está acompanhando a gente aqui na Rádio New Life Web. Estamos batendo um papo com o pastor Marcelo Franco, pastor da igreja IPR Cape Cod, aqui nos Estados Unidos. Você que nos acompanha pela TV Canal, estamos falando aí sobre os dias atuais, né? Essa situação aí da pandemia, falando sobre arrebatamento. Muitos têm se falado, né, também na internet. E estamos trazendo uma palavra abalizada para você, de orientação, não de temor, mas de esperança e de fé. Por isso, uma palavra de vida. Muito obrigado a você que acompanha também aqui na Rádio Teresópolis AM em 1510. Tatiana, tem alguma pergunta? Não é tempo de medos, né, pastor? Não. O tempo é de temer a Deus e buscar conhecimento em Deus, né? Exatamente. Você tocou num assunto bem interessante, né? O tema do medo. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, o reino de Deus, ele é estabelecido sobre o amor. É um reino de amor. A essência do rei desse reino é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, tudo que Deus faz no seu reino, a base, o fundamento é o amor. Em contrapartida, nós temos o reino das trevas, né? E o reino das trevas, ele é fundamentado no medo. Então, quando o inimigo ele estabelece um ambiente de medo, ele consegue estabelecer esse ambiente de medo, ele consegue construir suas bases, suas fortalezas e aprisionar pessoas dentro desse reino de trevas e de medo. Porque quando você dá vazão ao medo, você deixa de experimentar o amor. E a palavra diz que existe uma paz que o mundo não pode dar, que nós temos. É verdade. Né? A paz do Senhor, a paz de Deus. E Isaías 26 diz que o Senhor, tu conservarás em plena paz aqueles cujos propósitos estão firmes no Senhor, a nossa rocha eterna. Amém. Então, nosso fundamento está no Senhor, e o Senhor é o próprio amor. Então o reino das trevas é um reino de medo, porque quando nós damos vazão ao medo, nós abrimos a porta para todos os outros tipos de sentimentos entrarem no nosso ser, se estabelecerem ali, e nós passamos a ser aprisionados dentro dessa fortaleza de trevas, né? E contrário a tudo aquilo que a gente crê. Verdade. Pastor, é interessante, né? Porque até foi pregado antes mesmo da pandemia tomar conta do mundo, que estava pairando o espírito de medo, né? E muitas pessoas têm medo, né? E acho que o senhor viveu essa experiência, né? Porque falando sobre o livro de Apocalipse, né? Um livro tão interessante, de tanta coisa, né? Para a gente poder ter conhecimento, né? Então, o que o senhor fala hoje para essa pessoa que está nos acompanhando sobre esse livro? O senhor que é entendedor, estuda Apocalipse. É para ter medo, Tatiana, de ler esse livro? Eu acho que o pastor vai falar que é para ter medo, Tatiana. Eu também tô achando. Porque do jeito que as pessoas falam, né, parece que uau, acabou o mundo. Sim. E na verdade ele quer trazer esperança, né, pastor? Opa, olha, falar de Apocalipse, meus olhos até brilham, até mover aqui na cadeira. É um livro fascinante, né?
E se eu fosse o diabo e não sou, né, eu ia tratar de que o povo não lesse Apocalipse. Né? Porque para o tempo que nós estamos vivendo, Apocalipse é uma bússola. Né? Ele é o plano de batalha do Senhor para essa época. Ele traça, ele é o blueprint. Como é que fala isso? Ele é a planta, né? A planta de uma casa. Então, ele é um blueprint, uma planta de todos os acontecimentos que vão take place, que vão acontecer, né? Que vão se estabelecer nesse tempo que nós estamos vivendo do fim. Eu creio que nós já entramos, né, nesse tempo, desde que Jesus foi assunto, né? Nós já começamos. E é interessante, tem muita coisa para falar de Apocalipse, acho que gostaram de vários programas. Mas se eu fosse o diabo, eu ia ter certeza que o crente nunca ia chegar perto de Apocalipse. E a noção que nós temos do Apocalipse hoje, Tatiana e Cláudio, é justamente aquela que nos foi apresentada por Hollywood, pelos filmes, pela ficção, né? E muito pouco nós sabemos do que a palavra nos apresenta. Se você for no capítulo 1 de Apocalipse, diz que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então Apocalipse não é a revelação do anticristo. Apocalipse não é a revelação de um tempo de crise. Vai falar sobre isso também, né? Porque Deus, ele não vai esconder algo da gente, né? Ele é um Deus de verdade, então ele vai mostrar toda a verdade. Vai existir crise? Vai. Mas é o livro da revelação de Jesus Cristo. E está no seu próprio nome. Em inglês, o livro de Apocalipse é chamado de Revelation, né? Significa a revelação. Apocalipse significa remoção de um véu, para que você veja com clareza. Então, isso significa Apocalipse. Você está entendendo? É engraçado porque no versículo 3 do capítulo 1 diz assim: bem-aventurado, na minha versão aqui na NVT diz, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Primeiro, lê as palavras dessa profecia. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que ouvem a mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Em outras versões diz, e guarda o que ela diz, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse tem sido o livro que menos se lê, menos se ouve e menos se guarda. Para quê? Para que nós não sejamos felizes nem bem-aventurados. Então, esse é um propósito maligno, para que a gente não viva na plenitude daquilo que Deus nos chamou nesse tempo de desafio, crise e medo instaurado. Então, Apocalipse é o nosso antídoto, sabe, para isso que está sendo instalado a nível global. É o nosso antídoto, é o nosso remédio. É o livro que vai nos encher de esperança, porque nós sabemos que no final, eu li a história no final, eu vou dar um spoiler aqui, a gente vem. É interessante, pastor, em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o convite, né, que o Senhor faz, né? Venha, receba de graça, isso é incrível. Tem sede, vem e beba, é de graça. Né? É interessante isso. E, pastor, como o senhor orienta essa pessoa, né? O senhor falou de esperança, e quando o senhor estava falando aí, eu pensei que Apocalipse é uma ajuda para que o povo possa se revestir da armadura para esses dias finais. Porque nós precisamos da armadura do Senhor para conseguir vencer. Mas só que, às vezes assim, a pessoa olha e fala assim, um pastor fala isso, ele estudou. Mas eu, que não tenho conhecimento nenhum, como que eu posso manejar a Bíblia? Porque a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, o povo tem padecido. Então, como eu, né, simples, não tendo entendimento, como eu posso manusear a Bíblia e buscar entendimento nela? Ótima pergunta. Você tem a maior arma, a melhor companhia, né? E segundo Jesus, até melhor do que a dele quando ele esteve na terra. Ele disse, é melhor, ele virou para os discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não posso enviar o outro Consolador. Não posso enviar o Consolador para vocês. Né? Porque agora nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, Tatiana, como que eu compreendo isso tudo? Nós não podemos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, não é, como um livro e estudá-lo tecnicamente, apenas. Mas nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo quando estamos lendo a palavra de Deus. É o único livro que, quando você lê, o autor está com você. Uau! Quando você abre, é o autor falando com você.
Ele está presente quanto você lê. Então, eu acho muito triste o crente que abre a palavra, ou estudioso, né? Nós temos muitos teólogos que são ateus, porque eles estudam a palavra, eles dissecam a palavra como algo técnico, né? Buscando um parecer, talvez, da antropologia, né? Tentando entender os movimentos ali das culturas, né? Como se desenrolou as civilizações. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter esse entendimento. Você falou da armadura, lá em Efésios capítulo 6. E é interessante que o versículo ali, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 10, a instrução de Paulo aos Efésios é o seguinte, que vocês se revistam da armadura de Deus, e olha para que essa armadura. A gente usa muito em batalha espiritual, se vestir da armadura, para estar protegido. Mas olha só o detalhe que Paulo está falando aqui. Para que possam permanecer firmes. Em outras versões, para que vocês possam permanecer de pé. Em Lucas 21, Jesus vai dizer assim, que vocês orem para que no dia que o Filho do Homem voltar, vocês estejam de pé. Sejam achados dignos de estarem de pé. Então a armadura de Deus é para que nós permaneçamos em um tempo onde tudo está sendo abalado. Você, o crente, permanece firme, com a sua fé em Deus, inabalável. A sua confiança de que o plano que Jesus vem para executar é um plano para te garantir uma eternidade com Ele, não para te destruir. Você está entendendo? Então as crises, às vezes, gente, ela vem para abalar tudo aquilo que na nossa vida precisa ser desmoronado, para que o inabalável permaneça. Tem coisas que a gente vai agregando na nossa caminhada, inclusive com Deus, que elas trazem muito mais malefício do que benefício para a nossa caminhada em relacionamento com o Pai. E às vezes as crises, elas servem justamente para que a gente se desfaça dessas bagagens, para que essas coisas supérfluas que estão sobre nós, aquelas coisas superficiais, elas saiam, né? Lá em Tiago ele vai falar sobre a prata que é provada no fogo. Quando ele fala de provação ali, ele está falando justamente o mesmo termo que era usado para provar a prata e o ouro. Onde o ourives ele aquecia o fogo e parece que está sendo para destruir, né? O único elemento que transpassa o fogo, o ouro é o fogo. Interessante, né? E parece que está indo para destruir, está derretendo, mas na verdade está purificando, está depurando. Porque o ourives ele aquecia o fogo, e aí está a provação, aí estão as crises, aí estão as tribulações, né? Para que tudo que é impuro ele sobe à superfície. Ali o ourives ele via e passava uma colher e retirava as impurezas, até que ele olhasse para dentro do recipiente daquela prata. E quando ele viu o seu reflexo dentro dela, ele sabia que a prata estava boa, estava pronta. Então Deus, às vezes, essa é a dinâmica que nós vivemos. Há um aquecimento das crises, das coisas, mas que Deus está tirando o que é impureza, até que Ele olhe para nós e se veja dentro de nós. Isso é tremendo. A hora da poda, da limpeza, é onde o agricultor está mais perto da árvore, né? Do pomar. É na hora da poda. E talvez esse momento não esteja sendo tão bem entendido assim, não é? Mas é justamente, né? O reino das trevas é o reino do engano, né? Da mentira. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando nós passamos a ser conhecedores, praticantes da palavra, não apenas ouvintes, nós nos enchemos de esperança. Porque nós sabemos que se a nossa vida é um propósito de Deus na Terra, se nós estamos no centro da vontade de Deus, eu não preciso perguntar para Deus qual que é o propósito. Minha vida já está dentro do plano dele. Eu tenho que ter essa convicção de que se eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, se eu coloquei tudo nas mãos dele para o seu governo, tudo que nos sobrevém está dentro do seu plano perfeito, da sua soberania. Eu não preciso questionar mais. O que é que eu tenho que fazer agora? Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Até nós falamos num programa que nós gravamos, né, que vai no ar nas próximas semanas, a respeito do que o pastor Marcelo Pretes falou no
últimos domingos atrás, a respeito do processo que José viveu. Ele chegou a rei, mas ele teve que passar um processo, né, pastor, para que o propósito de Deus se cumprisse. Mas hoje nós estamos num tempo onde as pessoas querem tudo rápido e não querem passar pelo processo. É verdade. Então, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas questionando e não aceitando esse processo. E como lidar com o processo, pastor, em dias difíceis? Processos, eles não são tempos agradáveis. Não é? Processos, eles, na nossa ótica, eles parecem que vêm para nos derrubar. Né? Mas, na verdade, ele, como eu falei, ele vem para derrubar aquilo que precisa ser abalado para que o inabalável permaneça. Né? Amém. Todos esses lugares onde sofrem terremotos, a reconstrução, né, das cidades, dos países, elas recomeçam daquilo que restou de pé, aquilo que sobrou de pé. Então, assim, a gente tem que parar um pouco, entender quem nós somos em Deus, entender que o nosso Deus, ele é um Deus bom, é um Deus que não muda. Deus não muda, sabe, os governos mudam, a economia muda, as dinâmicas mudam de relacionar-se, de fazer comércio, as coisas mudam, elas estão em constante mudanças. Mas a história de Deus, ela é linear, ela é teológica, ela não é cíclica. Então Deus, ele tem o controle de tudo, ele sabe onde isso vai chegar. E mais uma vez, o nosso chamado como seu povo é a confiança, Tatiana, confiança plena no Senhor. Amém. Sabe? É em confiar. É interessante, você vai para o livro do profeta Abacuque, ele começa a ver que os caldeus estão chegando para punir o povo, para levar o povo cativo e tudo mais. Ele fala: Deus, o que está pegando? O Senhor vai ficar olhando aí isso aí tudo acontecer com o teu povo, Israel? E Deus fala para ele aquela frase célebre que a gente vai ver no Novo Testamento, em Hebreus, diz assim: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Amém. Então, assim, não importa o que está sobrevindo sobre você, a gente usa isso para vários outros contextos, mas o contexto é esse: está vindo juízo sobre Israel. Deus vai punir Israel por causa da sua idolatria, porque está se distanciando dele. E Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que dá chances, longânimo, tardio em irar-se, que prefere mostrar misericórdia do que juízo, mas ele executa os seus propósitos para nos trazer de volta. Se nós estamos caminhando para um abismo, ele vai usar de qualquer recurso para chamar a nossa atenção e nos tirar desse lugar. E às vezes é justamente através dos inimigos, né, para nos trazer de volta a atenção a ele, o olhar de volta para ele. E Abacuque fala assim: mas o Senhor vai ficar até quando? Vai ficar olhando esse povo iníquo, né, fazendo isso com o teu povo? Deus diz: olha, o meu justo vai viver pela fé, Abacuque. Você tem que confiar na minha liderança, no que eu estou fazendo. Então eu sou chamado de Deus esses dias a viver pela fé. Isso é viver pela fé. Amém. Bom, você que está acompanhando a gente aqui, né, na Rádio New Life Web, nosso muito obrigado. Você que está aqui com a gente pela TV Canal 11, também pelo nosso canal no YouTube, pela Rádio Teresópolis, muito obrigado. Estamos batendo papo com o pastor Marcelo Franco. Estamos falando sobre os dias atuais, né, esse momento ao qual nós estamos vivendo, né, no Brasil, em todo o mundo, né, nos Estados Unidos, de pandemia, de medo, dores de parto, a volta de Jesus Cristo. E a pergunta é a seguinte agora, pastor: arrebatamento. Arrebatamento, pastor. O que é arrebatamento, pastor? Tanto se fala sobre isso e agora a gente está ouvindo muito aí, né? Muita gente falando sobre isso. Inclusive, pastor, deixa eu só pegar um ganchinho aqui, porque a palavra mais falada em 2019... A gente falando muito sobre engano, mais pesquisada no Google foi fake news, ou seja, né, a disseminação de mentira, né? Como pode, né? Como são as coisas, né? E hoje a gente está falando sobre esse momento ao qual nós estamos vivendo um momento também no Brasil de CPI, de fake news, e muita coisa sendo disseminada. Mas, pastor, vamos falar dessa verdade, né? Que é importante nas nossas vidas.
arrebatamento. O que é arrebatamento? O arrebatamento é o termo do rapture, né? O termo no grego é harpazo, que significa arrancados com força, né? Então, Paulo vai falar na sua carta aos Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, você vai ver esse nosso ajuntamento nos ares com o Senhor, a sua vinda e o nosso gathering together with Him in the air. Então seria a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares. Isso é o arrebatamento. É o momento onde Cristo virá para buscar a sua igreja e nós nos encontrarmos com Ele nos ares, né? E envia os seus anjos para reunir os santos ao redor da terra para que nós estejamos juntos com Ele nos ares. Esse é o evento do arrebatamento da igreja. Está na palavra de Deus. Perfeito. Essa seria a segunda vinda, pastor? Então, existem algumas correntes de pensamento, né? A corrente pré-tribulacionista, ela acredita que haverá um arrebatamento antes do período da grande tribulação, ou da tribulação que é chamada a grande, né? Melhor dizendo assim. Então, a corrente pré-tribulacionista, que é a dispensacionalista, ela crê que haverá um arrebatamento que precede a segunda vinda de Cristo. Então, acredita-se que são dois eventos separados, né? Onde há um arrebatamento e depois da grande tribulação, no período de 7 anos, é que então virá o Senhor para estabelecer o seu reino milenar na Terra. Essa é uma das correntes, né? E também temos a mesotribulacionista, que esse evento se dá junto com a segunda vinda, no meio do período da grande tribulação, e o pensamento pós-tribulacionista, que seria após os 7 anos. Esse evento, ele é concurrently, ele é ao mesmo tempo. Ele acontece o arrebatamento, nós nos unimos com Cristo nos ares, e aí já descemos com Ele na sua segunda vinda para reinar no milênio. Pastor, nessa transição de um pensamento que diz que ele vem um tempo, pega um pouco, depois ele volta para pegar, né, a segunda vinda. O Espírito Santo estaria ou não? Porque quem nos constrange do pecado é o Espírito Santo. E a gente, né, sempre leva a palavra dizendo que quando Jesus voltar e pegar o seu povo, o Espírito Santo não vai estar mais. Então, nessa transição, se prevalecer a vinda de Cristo, pegar um povo e depois ele retornar, o Espírito Santo estaria? Boa pergunta, até porque na Bíblia não tem nenhum relato que o Espírito Santo vai embora. Então a Bíblia ela não fala que o Espírito Santo é retirado da terra, né? Enquanto tem gente, tem o Espírito Santo aqui. Até porque a Bíblia se refere em várias passagens no Apocalipse, se refere aos santos, né? E santos sou eu, é você, né? Então os santos dessa época, eles têm o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não é retirado da terra. O Espírito Santo permanece na terra. Então, por isso que há algumas divergências de pensamento em relação a isso. Mas porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem outro jeito do homem ser convencido do seu pecado se não for mediante o Espírito Santo de Deus. Até aqueles que creram antes da cruz, foi um trabalho de Deus. Foi um trabalho do homem. Porque a palavra de Deus diz que não havia nenhum bom, um sequer. Então, a salvação vem mediante a fé, né? E esse é um operar do Espírito Santo de Deus. Logicamente que quando Jesus fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos do poder, o advento do Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo vem e desce, né? e toma conta, né, da igreja, desse movimento de expansão do cristianismo. A primeira instrução de Jesus foi: até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês me sejam testemunhas. Olha só. Então, o ponto aqui, a chave de sermos cheios do Espírito Santo é para que possamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, eu não vejo um movimento, e até porque a palavra diz que haverá a maior colheita de almas antes da vinda de Cristo. Eu não creio que esse evento pode se dar sem o Espírito Santo. Perfeito. Pastor, o senhor chegou a citar, né, antes um pouquinho sobre Israel. Qual o papel de Israel, né, nisso tudo? Primeira pergunta:
hoje, né, segunda pergunta, o senhor observa os judeus retornando Sim. para a Terra Prometida? É interessante. A gente só entende bem, Cláudio e Tatiana, e os espectadores aqui, pessoal, os ouvintes, o que é esse momento que estamos vivendo quando nós temos uma perspectiva a partir do Oriente Médio. A gente está do lado ocidental da história, mas a palavra de Deus, os eventos do fim, todas as profecias, elas estão ao redor de uma vida no Oriente, não é no Ocidente. Aqui nós temos essa questão de separar o que é secular e o que é, sabe, o que é, vamos dizer assim, uma vida espiritual. No Oriente não é assim, é diferente as dinâmicas. Então, faz parte do cotidiano da pessoa, né, incorporar a profecia bíblica, né, para aqueles que creem, né, na palavra de Deus. Então, em Israel, ela é o centro de tudo, é o epicentro de tudo que vai acontecer, né, nos últimos tempos. E a palavra diz que ela será como um copo de dissensão, de contenda ali entre as nações, né? Aquele pedacinho de terra do tamanho do estado de New Jersey, né? E toda a atenção do mundo voltada para aquele lugar, né? Então, Israel é o epicentro de tudo, de todo esse plano que vai se desenrolar no fim, né? Então, os nossos olhos devem estar atentos para o que se passa ali, o que acontece ali, porque aquilo é um sinal para as nações, né? Israel é um sinal para as nações, né? Deus está olhando diretamente para lá. Tudo que acontece a partir, mediante Israel, né? E a história da nação de Israel, da aliança de Deus com esse povo, ela é muito pertinente à nossa história, ao povo da cruz, né? Então nós precisamos estar atentos nas dinâmicas que se passam em Israel, orar por Israel é a nossa responsabilidade, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam, é algo que a gente faz constantemente. Na minha casa é uma cultura. Minha filha, a gente ora antes de comer, ora antes de dormir por Israel, para que caia as escamas do povo judeu, para que eles enxerguem Jesus como o Messias esperado. E essa dinâmica que você falou deles retornarem é só o cumprimento da palavra de Deus. O profeta Jeremias, você vai ver Isaías, falando sobre isso. É uma dinâmica que está agora se intensificando mais. Por quê? Porque está se aproximando o fim, está se aproximando o tempo, né? Onde você falava de José, né, Tati? Os processos, quando o Senhor vai vir na sua segunda vinda e acertar as contas com Israel, assim como José fez com seus irmãos, e se revelar para os irmãos, né? Então, quando Jesus aparecer, vai ser tal qual como José, quando se revelou aos seus irmãos ali no Egito. Eles, cara, é você. Eles acharam, olha, ele vai nos destruir, né? Ele agora reina sobre nós. Ele falou, não, vim aqui para perdoar vocês. E ele chora junto com eles, ele cheira eles, né? E dá presente, manda buscar o Pai, e é assim. Eu fico aqui tentando anotar os ganchos que o pastor Marcelo me dá para me poder fazer pergunta, mas vai sendo uma em cima da outra aqui, mas eu vou pegar aqui rapidinho, só falando dessa volta, né, das pessoas, né, reencontrando seu irmão, estando com Jesus. Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras, pastor? É isso aí, ele vai descer, né? A palavra diz isso. E fisicamente tocar o Monte das Oliveiras vai ser repartido ali. E ele se revela ao povo de Israel. E Paulo vai escrever isso lá em Romanos, a partir do capítulo 9, 10, 11 ali. E todo Israel será salvo. Olha só que maravilha. Tremendo. Todo Israel será salvo. Amém. E assim, tem várias dinâmicas que se enrolam ao redor disso, que a gente precisaria de vários, como eu falei, de vários programas. Com certeza. Para falar sobre isso, mas haverá o tempo de perseguição, o tempo da tribulação, a grande. Quando Jesus fala assim, aquele que estiver no campo não volte para buscar nada, estarão dois no campo, um será tomado. Essa seria Gog e Magog? Gog e Magog. Gog e Magog faz parte, né, desse plano de Deus, de Jesus vir, e a gente vai fazer parte, né, da vitória do leão, né, agora, sobre o exército do anticristo. Mas haverá um tempo de perseguição, e onde Deus vai, de maneira sobrenatural, resguardar a nação de Israel. E aí Paulo fala, todo Israel será salvo. E
onde fala de judeus aí fugindo, né, para as nações vizinhas, e aqueles povos gentios que antes eram inimigos os acolherão e vão dar testemunho de quem é Jesus. Imagina isso. Eu correndo para o Egito, entrando na casa de um egípcio, esse egípcio agora cheio do poder de Deus, dizer: rapaz, eu não te odeio, eu te amo, fica aqui, eu vou te falar do Messias que está chegando, daqui a pouco ele aparece, né? E Israel ser salvo, né? Então isso é incrível, é fascinante a história, né, do Apocalipse. Tremendo. Ô pastor, a gente estava fazendo um estudo, né? A gente utiliza os estudos do Lighthouse nos nossos programas para levar a palavra do Senhor. Legal. Num dos estudos fala, né, da caminhada de Emaús, dizendo que aqueles discípulos não reconheceram Jesus. E nós sabemos que nós estamos num tempo onde a Bíblia está se cumprindo, onde o princípio das dores, né, nós entendemos que já estamos vivendo esse princípio das dores, e que em breve vai surgir anticristo, um tanto de coisas. Como nós, como servos de Deus, podemos nos comportar nesse tempo para que nós possamos reconhecer Jesus? Porque os discípulos tinham intimidade com Jesus e não o reconheceram. Ótima pergunta, Tatiana. O próprio livro da Revelação, Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, você vai ver 30 descrições a respeito de Jesus. 30. Olha só. E é engraçado que quando João está recebendo a revelação do Apocalipse, ele não... Imagina, João era o discípulo amado, aquele que recostava sua cabeça no peito de Jesus. Eu acho que ele caminhava de perto, tinha intimidade com Jesus. Mas quando ele vê Jesus, a revelação de Jesus no Apocalipse, na revelação ali em Patmos, ele não reconhece Jesus. Porque ali ele não é mais o Cordeiro, né? Ele não se apresenta mais como aquele que veio para sofrer pelos nossos pecados, mas ele se apresenta em toda a sua glória. Ele vê Jesus e a sua glória. Ele vê aquele que tem os cabelos brancos como lã, como a neve, os olhos em chamas, né? E os pés como latão reluzente, o cinturão de ouro, vestido de branco. Ele fala: uau, quem é esse? Quem é esse que vem saltando sobre os montes, né? Quem é esse que vem, vencendo? Então, quando ele vê Jesus, a partir dessa revelação mais profunda, até o capítulo 4, ele é um ditado. O anjo está falando com ele. No 4, ele diz assim: sobe aqui. Então, acho que o convite de Deus nesses dias para a igreja é: sobe aqui. Vamos subir de nível, que você vai ter uma outra perspectiva de quem é Jesus. Você vai ter a revelação clara. É o ano 2020 fala de uma visão clara. Que nos Estados Unidos você tem uma visão 2020, significa que a sua visão ela é perfeita. Tá, com a visão em dia, você não precisa de óculos. A visão é 2020. E o ano 2020, ele fala disso profeticamente. É um ano de uma visão mais ampla, mais clara, perfeita, sem embaraços. Né? É um ano que nós temos clareza, principalmente quem é Jesus. A revelação dele que o Pai deu para trazer para a igreja. Então, eu falo sempre que eu não preciso estudar, veja bem, isso é interessante. Eu não preciso estudar a nota de real, a nota de dólar falsa. Eu não preciso saber os detalhes de uma nota falsa para identificar uma nota falsa. Sabe o que eu preciso saber? Todos os detalhes de uma nota verdadeira. Porque quando a falsa cai na minha mão, eu vou dizer: opa, essa é falsa. Por quê? Porque eu já conheço a nota verdadeira. Então, nós precisamos saber quem é o Jesus verdadeiro, nos relacionar com ele em intimidade, para que quando os falsos cristos se manifestarem, nós não sejamos enganados. Porque virão falsos cristos, falsos profetas. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Por isso, nós precisamos estar atentos a Jesus, o verdadeiro. Conhecer a palavra, conhecer quem é Jesus. Quem é esse que vai vir? Para que a gente não seja pego desapercebido. Jesus falou
tanto sobre isso nas suas parábolas, né? Estamos preparados. Verdade. Bom, estamos chegando ao finalzinho, os últimos 10 minutinhos, mas é aquilo que o pastor falou, né? Vamos precisar de vários programas, porque o assunto, com certeza, a gente tem é assunto. Mas é um primeiro momento, e eu quero aqui agradecer sempre a disponibilidade, o pastor Marcelo Franco, mas encerrar com 3 perguntinhas. Uau! Vamos voltar lá no início, né? Porque essa aqui eu estava preparando na gaveta, sabe? Meu Deus! Bom, pastor, tivemos uma semana falando de olhar para Israel como sendo o relógio do mundo, e tivemos essa situação do acordo de paz. É o acordo de paz de Daniel, esse tratado que foi assinado envolvendo algumas nações árabes? Todas as nações já estão envolvidas? Qual a avaliação que o senhor faz? Gostei. Tem que aproveitar, não posso perder essa oportunidade. Bem, eu, Marcelo, não creio que tem a ver com esse acordo de paz aí do fim. Mas, sem dúvida nenhuma, super significativo, algo para a gente colocar as nossas anteninhas assim para cima. É um acordo importantíssimo para Israel e para o mundo, para os tempos que estamos vivendo, para o desenrolar da profecia, né? Porque o acordo de paz do período que o anticristo é revelado é um acordo com todas as nações e Israel, né? Então, um tratado de paz com Israel de uma maneira muito mais ampla. Eu creio que faz parte, sim, né? Já faz parte, sim, porque é histórico que Emirados Árabes Unidos fazer um acordo desse com Israel. Você não consegue mensurar até ir lá. Que isso significa. Por exemplo, estivemos em Israel em 2009, 2010, eu acho. Eu e minha esposa Isabelle, e na ocasião, né, já naturalizados americanos, nós dois, fomos com os 2 passaportes, que temos dupla cidadania. E em várias ocasiões, onde nós tínhamos que cruzar a fronteira entre Israel e o território palestino, né, a gente não usava nem o passaporte americano, a gente usava o brasileiro, porque o brasileiro, ele é um povo querido, bem quisto, todo mundo gosta de brasileiro, e fala de futebol, já acabou o problema, né? Inclusive eu vi várias bandeiras do Brasil ali, aquela região toda ali, pessoal, você fala de futebol, acabou o problema, acabou o conflito. Acho que é algo que unifica todo mundo. Mas, o que eu quero dizer? Quando foi de saída, o agente de segurança, de imigração ali de Israel, nos deixou saber que aquele carimbo que nós havíamos estado em Israel nos passaportes seria talvez um empecilho a partir daquele ponto de nós entrarmos em qualquer país árabe. Talvez nós fôssemos vetados, mesmo sendo brasileiros, mesmo tendo passaporte válido, mesmo tendo um passaporte americano, talvez só por causa daquele carimbo que dizia que nós fizemos um trâmite de imigração, estivemos em Israel, talvez isso seria impossível de nós entrarmos, talvez, no Emirados Árabes Unidos antes. Então esse tratado ele vem para resolver esse problema. Nossa. As pessoas vão ter livre acesso. Né? Tipo a União Europeia, que tem livre acesso entre os países? Mas... Não, assim, é porque eles, na verdade, eles não tinham nenhum acordo para receber um ao outro nos seus países. Né? Então, assim, isso abrange, acho que depois vai abranger trades econômicos, né, comerciais. Então, é significativo. Israel já tem ali acordos com a Jordânia, né? Tá ali do lado, mas é super tranquilo ali com eles, né? Com o próprio Egito. Mas agora você vê outras dinâmicas se desenrolando. Por exemplo, a Turquia, que foi amigo de Israel, hoje já está, né, uma animosidade, né, em relação a Israel. Então, eu acho que ainda tem algumas coisas para se desenrolarem, mas é bem significativo. Vale a pena ficar atento, com os olhos abertos, né? E isso é muito significativo para o tempo que estamos vivendo. Com certeza é um grande sinal. As nações já estão em movimento. Nós, assim, estudando, olhando um pouquinho a palavra, a gente vê que a Síria, por exemplo, já sempre, em algumas situações, sempre se levantou contra Israel. E hoje a gente vê, de repente, alguns blocos se formando. Elas já estão, assim, se movimentando para alguma coisa? Sim, a gente vai ver que, no fim, todas as nações vão estar contra, né? Vão pelejar contra, né, Israel. Israel vai ser aquele, como eu falei, aquele epicentro de todo tipo de
de confusão, né? As nações vão entrar ali em turbilhão por aquele pedaço de terra ali, e vai ser um motivo de grande tumulto entre as nações de Israel. Então, inclusive Síria, né? Então, a gente vê isso cada vez mais se intensificando, né? Ao mesmo tempo que há um sentimento, por nossa parte, que temos entendimento de, as coisas estão se cumprindo, as nações que, você vê, a Palestina ficou louca com esse acordo aí, paz, né? Foi queimado lá a imagem lá do sheik, né? Do príncipe, em praça pública lá, né? A imagem do Donald Trump, a bandeira dos Estados Unidos sendo queimada, a bandeira dos Emirados Árabes sendo queimada. Então, existe outro grupo que, com certeza, não está muito satisfeito nem feliz com isso, né? Eu acho que é esse sentimento que vai ser generalizado, que vai fazer com que inflamem as nações e se revoltem contra Israel nesse tempo, né? Perfeito. Israel vai se achar assim, não é encurralado, e só o Senhor mesmo para salvá-los, né? Perfeito. Ok, então estamos chegando ao finalzinho. Pastor, eu quero aqui agradecer, né, a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a gente, sua confiança aqui no nosso trabalho. Que Deus abençoe a vida do senhor, o ministério, a família, né, os projetos futuros, né, tem escola ministerial, inclusive estou sabendo que vai ter uma live free 0800 para quem quiser participar, com conhecimento, gerando mais conhecimento para quem estiver em busca, não é isso, pastor? É isso aí. A gente vai iniciar o semestre a partir agora do fim de setembro. O carro-chefe aí desse semestre vai ser o estudo de Apocalipse, versículo por versículo. Uau! Você não ficava de fora, né? Pode fazer sua inscrição. Também vamos estar estudando o evangelismo sobrenatural, vamos ganhar as ruas manifestando o reino de Deus com palavras de conhecimento, cura, milagres. Outra matéria interessantíssima que vai ser dada pelo pastorzão Marcelo Prete, experiências com o Espírito Santo, né? E vai ser demais. Eu já estou assim antecipando, muito feliz de tudo que Deus já está preparando para a gente aí nesse semestre. Arise 2020. Arise 2020.2, que é a segunda fase do ano, né? Arise 2021. Ok, perfeito. Todos que estão no Cape Cod podem fazer suas inscrições, né? Para conhecer mais de Deus, né, pastor? É bem fácil. Você entra no site, www.ariseschool.org, www.ariseschool.org. E lá tem a ficha de inscrição. Você pode fazer a ficha de inscrição ali. A gente vai trazer mais informações durante as próximas semanas de como que você pode efetuar, né, o pagamento para garantir a sua vaga aí no próximo semestre, para vir a gente vir estudar juntos a palavra de Deus. São 150 capítulos sobre a segunda vinda de Cristo, né? Nós vamos falar sobre a relevância, o porquê de estudar Apocalipse. 25% da Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Então, para cada versículo que falou da primeira, temos 8 que fala da segunda. Então é bom estudar. Uau! Então, gente, você sabe que é muita coisa a ser falada, a gente só falou um pouquinho só, né? Bem pouquinho de tudo isso, né, que está por vir. Mas obrigado mais uma vez. Deixa uma palavra aí, pastor. Cláudio, desculpa interromper, mas eu quero fazer um convite ao pastor para um próximo programa, que eu quero, junto com você, tratar de um assunto que o pastor não tem conhecimento, porque o pastor nasceu num lar cristão, o pastor nasceu num lar de muita riqueza, o pastor foi criado com o pai, a mãe presente. Eu acho que você está contando a história de outra pessoa. Exatamente isso que eu esperava que o senhor falasse. E nós estamos vivendo num tempo de uma geração que nós temos percebido doente. E um dos estudos que fala é que muitos dos jovens de hoje estão não alcançando seus objetivos porque não tiveram a presença física de um pai. E o senhor tem muitas experiências para passar dentro de tudo isso que eu falei que o senhor teve, e na verdade não foi isso, né, pastor? Então eu gostaria muito de ter um programa contando um pouquinho do seu testemunho, um pouquinho da sua história. Prazer para mim. Vai ser porque eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Vamos fazer sim, tá marcado. Você só me fala a data. Obrigado, pastor. Mas então uma palavra, pastor, aos nossos amigos, nossos ouvintes, telespectadores, uma palavra do Senhor de esperança, de fé, uma palavra de vida. Amém, amém. Olha, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade
tremenda de estar com vocês, são muito queridos, amados por mim e minha família, né? E a palavra para todos os ouvintes, aqueles que estão assistindo também, é que permaneçam firmes, né? Permaneçam firmes, confiando no Senhor, olhando para Ele, confiem na liderança de Jesus. Gente, é o momento de nós nos apegarmos à palavra, mergulharmos nela, sabe? Aquilo que fala lá em Mateus 6, fecha a tua porta, fique em secreto com Deus, com a palavra do Senhor, em comunhão com Ele, sabe? É muito lindo estar com o Senhor, porque todas as vezes que Ele se encontra conosco, Ele fala, e toda vez que Ele fala, algo em nós é criado, assim como no começo de tudo. Toda vez que Deus falou algo foi gerado, algo foi criado, e é isso que Ele quer fazer em nós. Todas as vezes que nós estamos com Ele, Ele está gerando uma nova esperança dentro de nós, em meio ao caos. E é interessante, é importante que nessa época, nesse tempo da igreja, nesse tempo que estamos vivendo, nós possamos nutrir essa cultura dentro do nosso lar, da nossa casa, seja no nosso trabalho, na escola. Nós precisamos manifestar. Romanos 8 diz que a ardente expectativa da terra é pela manifestação dos filhos de Deus. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, diz lá o profeta Isaías também. A terra não se encherá da glória, mas do conhecimento dessa glória, porque a glória já está instalada, porque os seus filhos estão na glória, sabe? Na terra. A glória de um pai são seus filhos, não é? Amém, amém. A glória dos pais são os filhos. Então, nós, filhos de Deus, já estamos sobre a terra. A manifestação dessa glória vai vir quando nós tomarmos o nosso lugar, a nossa posição, entendemos quem nós somos, a nossa identidade e caminharmos, cara. Então, meu conselho é palavra de Deus. Mergulhe na Bíblia, mergulhe na palavra, tempo de intimidade, oração com o Senhor. A instrução de Jesus foi clara: vigiem e orem. Vigiem e orem. Então, se tem algo a deixar para vocês, são essas duas coisas: vigiem e orem. Palavra de Deus, relacionamento, intimidade, secreto com o Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Um beijo nas suas princesas, né? Sofia, a Isabelle e a Letícia, que está a caminho, que vem trazer mais alegria pra gente, né? Amém. Obrigado, viu, pelo carinho, pelas palavras de vocês, e se Deus quiser, vamos estar juntos na outra oportunidade aqui. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pastor. Um Muito abraço. Obrigado. Deus abençoe.